Boa tarde, então, a todos. É um prazer estar aqui novamente falando de novidades para vocês. A gente vai falar aí sobre as ferramentas de gestão de caixa e conciliação, não só sobre as ferramentas, mas como que vocês podem fazer a conciliação da movimentação bancária, como que vocês podem fazer a gestão de saldo das contas correntes e aplicações financeiras de forma segura e de forma simples, tá? Então é o seguinte, muita gente já me conhece, mas para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Emerson Lanier, mais conhecido por Lanier. Então eu tenho pouco tempo de TOTS, tenho 23 anos só, já passei por várias áreas da TOTS. Atualmente estou à frente aqui do financeiro e originalmente da área de computação, já fui desenvolvedor, entusiasta, gosto muito de inteligência artificial e de dados, tá? Gosto bastante disso. Bom, esse sou eu. Vou falar um pouquinho para vocês aqui de conciliação e gestão de caixa, tá? Então, como é que vai ser aqui o nosso roteiro? Inicialmente, eu vou falar rapidamente quais são os desafios hoje da tesouraria e da área financeira de forma geral diante desse assunto, tá? Da gestão de contas e de conciliação. Vamos falar um pouquinho do desenho da jornada, mostrar para vocês como é que esse fluxo na prática, porque a gente falando dos desafios e como que é a jornada, a gente pode falar para vocês como facilitar a vida de vocês no dia a dia, tá? Então, esse é o nosso roteiro. Bom, inicialmente já vou colocar aqui todos os desafios na tela, por quê? Porque algumas vezes eles estão relacionados. A gente fez um trabalho aí de UX com vários clientes, várias pesquisas que a gente fez e identificou que os processos financeiros são muito lentos. Então, várias vezes as informações circulam através de e-mails, através de planilhas, através de relatórios. Então, o que que pode ocasionar isso? A comunicação entre as áreas, por exemplo, entre a tesouraria e o contas a pagar, tesouraria e o contas a receber, ou às vezes até as empresas que não têm essas áreas, esses processos muito bem definidos. Às vezes, entre um gestor financeiro e um operador, isso não funciona muito bem, ou eu entre um sócio que às vezes quer fazer uma gestão de contas. Então, assim, está tentando inclusive ver as dores de vocês e ajudar a organizar esses processos que funcione bem. Então, muitas vezes não tem indicadores claros, às vezes a informação é enviada por e-mail, às vezes tem uma planilha ali que às vezes nem todo mundo deveria ter acesso, mas às vezes acaba tendo acesso a uma planilha que não deveria, não tá num local muito adequado, às vezes não tem informações muito claras, então tem ausência ali, tem algumas informações, mas não tem todas aquelas necessárias. Então isso provoca o quê? Falta de segurança, os processos são morosos, os processos não são tão confiáveis, tá? Então é pensando nisso que a gente tem evoluído para resolver essas dores, tá? Aqui a gente está falando de assuntos específicos, a gente tem pensado assim a financeiro de forma geral, tá? Mas nessas soluções aqui, especificamente, essas dores são muito grandes. E aí, antes de mais nada, depois a gente passou sobre essas dores, vou mostrar um pouquinho do fluxo, tá? Então, assim, pode ser que mude de uma empresa para outra, mas pode ter muita similaridade. Inclusive, é bom vocês estarem atentos, só que eu vou mostrar aqui, se vocês tiverem alguma dor adicional a do que eu falei, se o processo de vocês for um pouquinho diferente do que eu mostrei aqui, manda para gente que a gente quer caminhar junto, tá? Então vamos lá. Normalmente você começa como? Você tem um processo de conciliação onde você busca as informações no banco para confrontar. Olha, eu tenho as informações aqui de recebimentos e de pagamento e os meus saldos para fazer o quê? Ó, eu preciso ir lá para o contas a receber e a pagar, ver se está tudo certo. Que eu recebi já está ok, se os valores estão corretos, contas a pagar também. Então, a partir daí eu faço essa conciliação e eu tenho os meus saldos. Então, normalmente depende de empresa para empresa, tá? Mas normalmente se faz isso ali diariamente ou numa periodicidade menor, às vezes a cada 2 dias, depende da empresa. Então você prepara todo o financeiro através da conciliação. Só que algumas vezes você não consegue fechar todos os ajustes necessários quando você tem divergência. Então você precisa fazer o quê? Ó, para eu verificar no dia o que eu tenho para pagar, ou se tem algum valor
sobrando em alguma aplicação financeira. Então, a gente quer otimizar aqui os fundos das contas de vocês. Então, ou seja, eu preciso garantir o saldo para fazer os meus pagamentos e também não quero nenhum montante parado numa conta corrente. A gente quer otimizar, então eu preciso dessa conciliação e desses saldos bancários para iniciar a minha análise, tá? A partir daí eu faço o quê? Ó, se eu tenho saldo, se eu não tenho saldo suficiente em alguma conta, eu preciso tomar alguma providência. Então eu vou fazer um resgate de aplicação financeira. Antes disso, eu vou procurar em outra conta corrente. Poxa, será que tem alguma conta aqui que eu não tenho saldo suficiente e eu preciso buscar de outra? Então, normalmente eu preciso fazer uma movimentação ou, dependendo da situação, do cenário, algumas vezes eu não tenho nas contas suficiente para fazer essa cobertura, algumas vezes eu preciso fazer um resgate de alguma aplicação. E depois disso, eu faço toda essa simulação das movimentações para verificar o seguinte, ó, aqui eu já cobri as minhas contas, aqui está tudo ok. Então você faz toda essa simulação, toda essa preparação, inclusive alguns clientes que a gente conversou, tem uma planilha para fazer tudo isso aqui, tá? Que faz todo esse trabalho. Às vezes um cliente tem uma planilha que cobre tudo, outros clientes às vezes tem uma parte numa planilha, às vezes tira um relatório, abre lá uma tela de conta caixa. Então, assim, uma série de passos para conseguir atingir esses objetivos, tá? Abrindo um parênteses rapidinho aqui, tá, pessoal? Quando vocês mandarem as perguntas, priorizem o Q e A, Q&A aí, ao invés do chat, tá? Que fica mais fácil para responder para vocês. Vocês têm aí o chat e tem o Q e A. Se vocês jogarem as perguntas aí no Q e A, fica mais fácil a gente responder para vocês, tá? Então, continuando. Então, muitos clientes fazem tudo isso aqui, às vezes com artefatos diferentes dentro do sistema, um relatório, uma planilha, vai por e-mail, eu comentei para vocês, tá? Isso não funciona tão bem, além de não ser tão seguro. E sobre a conciliação e sobre essa movimentação bancária, alguns clientes fazem isso hoje através, ou manualmente, tá? Vai lá no banco e faz isso, ou às vezes tem um relatório para fazer a conciliação, ou às vezes pega o arquivo TXT ou FX, que eu vou falar aqui, que a gente tem agora para fazer a conciliação, ou utiliza uma van bancária para fazer isso, tá? E eu coloquei aqui van bancária ou API, porque hoje você consegue fazer isso através de uma van bancária, buscar esses arquivos para fazer a conciliação. E as movimentações também você consegue mandar para o banco automaticamente através de uma van. E no futuro, numa V2, a gente vou falar isso mais para frente, a gente quer caminhar, tá? A gente quer caminhar para que tenha tudo isso via API. Então, esse é um pouco do fluxo dentro de uma empresa. Se tiver alguma particularidade de vocês, algo que não funciona bem, se é um pouco diferente, coloca aí para a gente, tá? Que é importante a gente saber como vocês trabalham. Mas isso aqui a gente levantou conversando com inúmeros clientes, com inúmeras pesquisas que a gente fez, tá? Então é o seguinte, diante dessas dores e diante desse fluxo, o que a gente está trazendo para vocês como novidade para facilitar a vida de vocês, tá? Então vamos lá. Aí eu vou mostrar aqui de forma prática, deixa eu só falar aqui rapidinho. A conciliação, assim, foi até uma descoberta nossa que, assim, conciliação não é nova, mas nem todos os clientes utilizam, tem cliente que nem sabia que existia conciliação. Então é importante reforçar que a gente não vai exaurir aqui todos os pontos da conciliação, mas a gente quer reforçar a importância dela frente a uma boa gestão de caixa, tá? Que você pode fazer uma conciliação bancária automática, manual, você pode importar, antes você podia importar o arquivo TXT, agora você pode importar o arquivo OFX, tá? Talvez nem todo mundo está sabendo, e você pode incluir o extrato correspondente em caso de alguma divergência na conciliação, tá bom? Só reforçando esses conceitos da conciliação. Então eu vou começar mostrando para vocês no sistema só um pouquinho da conciliação, que ela tem implicações disso aí na gestão de caixa, e depois vou mostrar aqui para vocês o portal lá de gestão de caixa, como vocês podem controlar esses saldos e gerenciar esses saldos com aqueles objetivos que eu comentei, tá? Então vamos lá para a prática agora. Então é o seguinte, eu vou passar mais rapidamente pela conciliação, tá?
E aí, ó, o Ives pode até colocar aí a documentação, tá, Ives? Tanto da conciliação quanto de gestão de caixa para vocês, se vocês quiserem depois explorar um pouquinho mais. Mas vamos fazer aqui, qual que é o que que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu só desfazer essa conciliação. Então é o seguinte, a gente não vai explorar todos os detalhes da conciliação, mas queria mostrar para vocês como funciona dentro do processo, tá? Então é o seguinte, além do arquivo KNAB, aquele TXT que a gente tinha, agora a gente pode importar o arquivo de conciliação UFX. Então é uma liberação bem relevante. Vou selecionar um arquivo aqui e mostrar para vocês qual que é o impacto. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, ó, uma conta caixa. Deixa eu pegar um conta caixa para vocês aqui, que não está preenchido. Tá bom? A gente criou um novo campo que eu vou mostrar para vocês aqui de saldo bancário. Eu vou falar para que ele serve, tá? Então vamos lá. Então eu vou importar um arquivo de conciliação. Depois eu vou falar para vocês no final como é que a gente quer automatizar isso aqui, tá? A gente está fazendo manualmente, mostrar para vocês. Então eu importei o arquivo de conciliação. E aí, rapidamente, para quem já conhece, é ótimo. Para quem não conhece, eu importo o arquivo OFX e faço o quê? Efetua a conciliação automática. Que ele vai fazer o quê? Ele vai procurar identificar tudo que está no extrato em relação à conciliação. Então, aqui ele não encontrou nada. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma conciliação manual. Então, eu posso vir aqui, fazer uma conciliação, identificar qual que é o extrato correspondente e fazer a conciliação. Ele vai e faz essa conciliação para mim, tá? Então, o foco nosso aqui hoje não é conciliação, mas é para mostrar para vocês que, além de você poder confrontar tudo que está no banco com o que está aqui no RP, ele está trazendo também um saldo bancário agora. Então, por quê? Então, aquela conta caixa que eu mostrei para vocês, ele fez agora, ó, ele trouxe o saldo bancário. Então, esse aqui é um campo novo, tá? Que a gente criou. Eu vou mostrar para vocês qual que é a finalidade dele, porque eu tenho o saldo aqui da conta caixa, tudo aquilo que está conciliado. Ó, tudo que eu conciliei, que já está conferido, está aqui. Só que em alguns momentos eu preciso saber qual que é o saldo bancário nesse momento, lá na minha conta corrente, para eu tomar uma decisão. Então, às vezes, eu tenho uma divergência, eu preciso resolver essa conciliação, eu tenho as duas informações. Igual aquele diagrama que eu mostrei para vocês. Se tem alguma coisa errada, eu tenho que mandar para a área resolver aquilo ali que está divergente, averiguar qual que é o problema, e eu já trago, quando eu importo o arquivo FX, eu já trago o saldo bancário que o arquivo trouxe para mim. E coloco nesses campos aqui, que são campos novos, tá? Então, eu tenho aqui o saldo e a data do saldo. Então, para que que serve isso? Então, ou seja, eu quero fazer a conciliação do meu contas a receber, meu contas a pagar, da minha movimentação bancária, e eu já aproveito e trago o saldo. E onde que eu posso aproveitar isso? Ah, ao invés de eu verificar aqui qual que é o meu saldo aqui hoje, deixa eu ir aqui no meu contas a pagar e tirar um relatório. Quanto que eu tenho para pagar hoje? Ah, eu tenho 420 mil. De qual conta? Ah, essa conta aqui do Itaú. Qual que é o saldo da minha conta? Aí eu abro aqui, aí eu tenho que verificar. Ah, eu tenho 350 mil. Aí eu vou jogar isso numa planilha, vou fazer um cálculo, vou tirar um relatório, entre numa tela, entre outra. Então, ou seja, para simplificar isso, que a gente criou aqui o gestão de caixa, tá? Então, vou entrar aqui no portal. Esse portal aqui, inclusive, até o momento,
a gente liberou gestão de caixa. Vocês estão vendo aqui que ele está como portal back-office, que aqui a gente quer que seja a nossa porta de entrada para indicadores do back-office, mas não só indicadores, tá? Mas aquelas jornadas que a gente conseguiu desenhar para simplificar para vocês. Então, a gente quer trazer para cá funcionalidades de compras, de faturamento, do fiscal, outras do financeiro também, tá? A conciliação em breve a gente quer trazer para cá também para vocês acompanharem. E é aquilo que a gente sempre fala para vocês, a gente quer automatizar sempre o processo no back-end, que o sistema faça o máximo que puder fazer por vocês, mostrar essa informação o mais simples possível, para que vocês consigam tomar a decisão mais facilmente e de forma segura, tá? Então, ou seja, eu acessei o portal e aí o Ives vai colocar, inclusive, para vocês aí a documentação, se já não tiver colocado, de como vocês instalam esse portal e como vocês podem utilizar, tá? É só vocês instalarem e começar a usar, não precisa parametrizar nada, tá? Então, ele tem um filtro aqui inicial, eu vou falar sobre cada um desses indicadores, de quais as informações que a gente tem aqui na tela. Então, aqui ele é multicoligada, tá? É bem importante que eu possa ver todas as coligadas de uma vez ou eu posso filtrar. Então, vou selecionar uma coligada aqui, selecionar duas, né? Posso filtrar por coligada, por filial. Então, posso selecionar algumas filiais. E o período. Qual que é esse período? O saldo que eu tenho aqui é o saldo instantâneo, é o saldo atual que eu quero trabalhar com ele. Mas aí, para eu saber quais são as minhas obrigações, quais são os pagamentos que eu tenho para fazer hoje, amanhã ou essa semana, isso aí depende muito de cliente, de segmento, tá? A gente conversou com vários clientes, tem cliente que faz os pagamentos todos os dias, tem cliente que faz hoje e amanhã, tem cliente que faz a semana toda, às vezes faz 15 dias, isso é menos comum, tá? Normalmente, para você otimizar seu caixa, é mais comum você fazer no dia, fazer os pagamentos de hoje, tá? O que vence hoje normalmente. Então eu vou selecionar um período aqui, ó, de 24 a 26. Então ele vai trazer para mim tudo que está vencendo naquele período. Vou aplicar o filtro. E a gente traz todas as informações aqui relevantes para vocês, para que vocês possam fazer a gestão do saldo das contas, tá? Então, quais são os indicadores que a gente tem aqui? Aqui a gente tem os indicadores consolidados, aqui embaixo informações detalhadas das contas. Aqui a gente tem o saldo total das contas correntes das aplicações financeiras, das coligadas, que eu filtrei lá, tá? Coligadas e filiais. E aí talvez a primeira pergunta que surja pode ser o seguinte: ah, e essa conta corrente e aplicação? Como é que você está filtrando isso aí? Então, eu já vou falar de dois campos novos que a gente criou, que para classificação da conta e para liquidez da conta, que eu vou mostrar daqui a pouco para que serve, tá? Então, aqui na conta caixa, a gente tem dois novos campos, que é a liquidez e o tipo da conta. Então, daqui a pouco eu falo o que é liquidez para vocês. Eu posso vir aqui e classificar a minha conta, conta corrente, aplicação financeira, o meu caixa, o meu caixinha lá, outros, em caso você tenha algumas contas transitórias, por exemplo, de recebimento com cartão, que não representa realmente uma conta corrente ou uma aplicação. Então, esse é um campo novo que se pode ser utilizado tanto aqui quanto também de forma geral nos seus relatórios, no acompanhamento de vocês, tá? Então, baseado nessa classificação, eu trago o total das contas correntes e das aplicações de forma consolidada. Trago também aqui o apagar. Então, apagar no período é aquele filtro que eu selecionei aqui, ó. Esse filtro que eu selecionei, ele vai trazer tudo aquilo que está previsto no período que eu selecionei. E para ajudar aí na análise, a gente já traz alguns indicadores fixos, que é o quê? Tudo que está em atraso, tudo que vence
hoje. No caso, eu posso ter, se eu selecionar os próximos 5 dias, eu trago o indicador também do que vence hoje, do que está em atraso, a vencer em 15 dias. Então, te ajuda na análise que você vai fazer. Por mais que você tenha um período fixo que você trabalha, a gente traz aqui também alguns indicadores e o total desses indicadores, tá? Tudo que está em atraso, esse total acumulado em atraso, hoje e a vencer. Então, já são indicadores para você não ter que ficar buscando novos números, tá? O mais importante aqui são os saldos e o que eu tenho a pagar. A receber não é algo certo. Então, pode existir uma previsibilidade ali, mas não quer dizer que vai acontecer. Mas, para ajudar na análise, você não pode contar realmente com esse montante, mas a gente já traz aqui para vocês o seguinte: o que eu tenho previsto a receber nesse período? Então, dependendo da previsibilidade que você tem de recebimento, por exemplo, no vencimento, esse indicador pode te ajudar na sua tomada de decisão, tá? Por exemplo, dependendo da empresa, você pode contar com um determinado recebimento ou não. Ó, não quero esperar, só vou contar mesmo quando eu receber. Então, a receber é um indicador de apoio. Não é tão forte quanto o saldo e sua previsão de pagamento, mas você tem aqui também um indicador de apoio do contas a receber, tá? E novamente, é bom deixar bem claro que aqui não é um BI, tá? E nem a gente aqui está explorando contas a pagar e contas a receber. Então, são indicadores de apoio aqui para você fazer a gestão do saldo das suas contas, tá? Então, assim, podia ter mais algum indicador de detalhado de contas a receber. A gente vai fazer isso. Essa aqui é a jornada de gestão de caixa, de controle da disponibilidade de vocês. E a gente vai fazer a mesma coisa para a jornada de contas a pagar e para a jornada de contas a receber, com um objetivo bem definido. Como o objetivo aqui definido é a disponibilidade, então a gente não vai encher aqui de indicadores para não poluir, não atrapalhar a análise, tá? Mas se tiver algo que vocês acharem que faz sentido, com esse objetivo que eu citei, vocês podem sugerir para a gente, tá? Então, além dos indicadores consolidados, aí chega um momento que você quer fazer o seguinte: eu quero fazer a minha análise aqui por conta. Deixa eu ver como é que estão as minhas contas. Quais as informações que a gente traz aqui, tá? Então a gente traz as contas, as informações das contas, a gente traz o tipo de conta, que é aquele campo novo que eu falei, conta corrente, aplicação financeira, caixa, então você pode ir lá, vocês já podem começar a fazer essa classificação, tá? Lembrando que a solução é a partir da 12.1.24.06, ok? E a liquidez. O que é a liquidez? É uma classificação nova que a gente criou para vocês poderem classificar qual a liquidez da sua conta. Em que isso ajuda? Quando você precisa de fundos, você precisa saber qual a liquidez daquela conta. Então você pode classificar. Aqui é uma tabela em aberto, tá? Que você pode acessar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde que está. Você pode vir aqui, ó, movimentações bancárias, conta caixa, liquidez. A gente deixou em aberto porque cada cliente às vezes quer trabalhar de uma forma, quer colocar o período, quer colocar uma nomenclatura. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, aqui é o que classifiquei. Eu posso vir aqui e colocar uma nova, ó. É, liquidez instantânea. Pode dar o nome que você quiser, tá? Então, eu posso classificar da maneira mais adequada para quê? Aí você faz essa classificação, vem aqui na conta caixa e classifica essa conta aqui, a liquidez dela instantânea. Na hora que eu precisar, já está disponível, tá? E aí, deixando mais claro ainda, acho que a maioria já sabe, mas liquidez é o quê? Aquele montante ali, ele está disponível para mim quando? É agora? É amanhã? Então, na aplicação financeira, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu posso colocar lá de curto prazo, de médio, de longo. Não, eu posso escrever 90 dias, 360, é diária. Posso classificar da maneira mais adequada para vocês identificarem. Venho aqui novamente, tá?
igual eu falei, selecione a liquidez, e aí vocês podem utilizar nos relatórios de vocês também, assim como a classificação da conta, mas já uma utilização imediata é aqui nas contas correntes, na gestão das contas, gestão de caixa, tá? Que eu venho aqui e olho o seguinte, essa aplicação financeira 90 dias. Essa conta corrente, normalmente, né, é instantânea, é diária, você pode classificar da maneira mais adequada. Por quê? Se eu precisar fazer alguma transferência, eu precisar de recursos, já tem essa informação aqui, não preciso sair daqui para buscar essa informação. Então, continuando, eu tenho as informações da conta, eu tenho o tipo da conta, eu tenho a liquidez e agora que começa a ficar legal, eu tenho todas as informações de previsão. Então, eu tenho o saldo da conta caixa. O que que é o saldo, tá? É esse saldo que eu comentei com vocês aqui, aquele que está conciliado, ó. É esse saldo instantâneo que vocês já conhecem, que já existe. E aí tem um novo saldo aqui, que é saldo bancário, que eu busquei na conciliação do FX. Então, a gente tem aqui, ó, saldo da conta caixa e o saldo bancário. Então, se a sua conciliação estiver ok, o saldo bancário sempre vai bater com o saldo conciliado. Inclusive, até um ponto a mais aqui de validação para vocês. Teoricamente, isso aqui tem que andar junto. Se não for igual, alguma coisa precisa ser feita. Só que você precisa tomar uma decisão agora com relação ao saldo da sua conta. Então, como é que você vai fazer? Hoje você vai lá no portal do seu banco, buscar o saldo da conta, de várias contas, por exemplo. Se você já importar o FX, você já consegue trazer o saldo da conta, o saldo bancário e já conseguir visualizar aqui. Então, ou seja, aquele saldo que eu trouxe, ó, aqui no caso ele está coincidindo, mas ele poderia ser diferente, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, eu vou confiar em qual para fazer isso aqui? Da conciliação, enquanto isso eu resolvo. Ó, as áreas precisam resolver se aí tem alguma divergência. Enquanto isso, eu preciso trabalhar com o saldo que está no banco. Então, beleza, ó, eu tenho aqui, vamos pegar essa conta para exemplo, tá? Eu tenho aqui 350 mil. Quanto que eu tenho para pagar hoje? 420 mil. Ah, o que que vai aparecer aqui? É o que já está previsto lá, tá? Então, aqui, ó, cadastrei dois títulos aqui a pagar, com aquela data prevista, 420 mil. Beleza, qual que é o meu saldo previsto baseado no saldo bancário que eu tenho a pagar? Então, eu vou ficar com 69 mil negativo. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aqui mesmo, tá? Você consegue fazer o quê? Aí, voltando naqueles desafios, naquelas dores, na proposta que a gente tem, que você consiga fazer tudo ou o máximo de ações, de informações e de ações concentradas nessa jornada, tá? Então, eu já detectei aqui que eu tenho um saldo negativo que eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu posso vir aqui, deixa eu selecionar a minha conta, ó, essa conta eu preciso tratar ela, vai ser minha conta de destino. Então, eu venho aqui, eu vou incluir movimentações. Tá bom, de qual conta que eu vou pegar? Ah, eu não sei qual. Às vezes você tem uma fixa aí, tá? Você sempre vai nela, que ela já está ali como contingência. Mas se você não sabe, ele pode trazer todas as contas para vocês aqui e você verificar. Deixa eu ver aqui, ó, qual o saldo que eu tenho, inclusive com saldo previsto também. Aquele mesmo cálculo que eu fiz lá, eu trouxe para aqui. Porque se eu tenho duas contas para fazer pagamentos, às vezes é uma só, às vezes é duas. Se eu tenho duas, eu preciso saber o que está previsto para cada conta e já considerar esse saldo. Então, ou seja, eu já considero isso e já venho aqui o seguinte: qual o saldo previsto dessas contas? De onde que eu posso conseguir fundos para cobrir aquela outra conta? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu quero pegar dessa, vamos pegar uma que tem saldo aqui. Essa aqui, ó, essa aqui tem 990 mil. O saldo previsto dela é 990 mil. Então, tá bom. Então, vamos tirar daqui. E aí, eu já trouxe o saldo das duas contas. Ó, a conta que eu quero equilibrar, que está negativa, e a conta de onde eu vou tirar. Aí vocês podem ver o saldo aqui, à medida que eu informo o valor que eu vou transferir, ele já atualiza o saldo. Ah, então tá bom, eu vou tirar 60 mil. Opa, ficou negativo ainda, eu digitei errado. Então vamos voltar aqui, na verdade,
Eu quero deixar um pouco mais, eu quero deixar ali, colocar 80 mil. Quanto que vai ficar lá? Já sei aqui, ó, 10 mil, não está muito. Então, na verdade, aqui, vamos colocar o seguinte: 75 mil. Quero deixar 5 mil na conta, por precaução, e a outra conta vai ficar com quanto? 915 mil depois que eu tirar. Ah, beleza. Então, eu vou fazer essa transferência. Por enquanto, é só uma simulação, tá? A gente está fazendo uma simulação, tem uma tabela específica para gravar essas movimentações aqui, até a gente confirmar. Então, a gente já gravei aqui, ó, uma movimentação, ó. Então, ele mostra todas aquelas informações que eu mostrei para vocês, ó. A origem, o destino, qual que era o saldo anterior, depois que eu tirar o valor, qual que o saldo vai ficar. Ó, era 69 mil, agora vai ficar 5 mil. Mostra todas as informações aqui para vocês conferirem no final. E aqui também ele já mostra o equilíbrio das contas, ó. Ele mostra o saldo da movimentação e o saldo simulado. Podia ter clicado só no outro ali, mas pronto, já carregou. Então ele faz o quê? Eu tinha 69 mil negativo. Aí, voltando aqui, tá? Saldo conciliado, saldo bancário, valor a pagar que eu tenho hoje, previsto. Se eu não fizer nada, o previsto era de 69 mil negativo. Eu fiz a movimentação. Se eu fizer a movimentação aqui na simulação de 75 mil, eu ainda vou ficar com 5 mil. Então, ou seja, aí eu consigo trabalhar em cima disso aqui quanto eu quiser. Posso inserir outras movimentações aqui de qualquer forma. Posso tirar de uma conta e mandar para outra. Então, por exemplo, vamos pegar fazer mais uma aqui, tá? Pegar mais essa aqui, só para exemplificar para vocês. Então, ela vai ficar com menos 2.430. Opa, aquela conta lá, ela tá 980 mil, né? Então eu posso. Não, vou pegar outra aqui. Essa aqui, 100 mil. Pronto, vou buscar dessa aqui. Pronto, tem 100 mil e lá tá negativo. Tá bom, vamos pegar aqui 5 mil. Vamos transferir, vai ficar positivo. E a outra ainda tá tranquilo com 95 mil. Faço mais um, ele já atualiza aqui o saldo, tá? Esse saldo da movimentação aqui já deveria atualizar automaticamente, tá? O Y vai até anotar isso pra gente aí. Assim que eu faço a movimentação é, de uma conta para outra, ele já tem que trazer aqui, ó, as movimentações, tá vendo? 5 mil, 75 mil. E, logicamente, ele já representa também das contas que eu estou tirando, tá? Então, ó, essa tinha 990, estou tirando 75 e estou transferindo para outra e vai ficar com 915. Então, ele mostra toda a simulação. Então, ou seja, aqui você tem um saldo das movimentações que você está fazendo para equilibrar e o saldo simulado. Então, se você efetivar todas as movimentações, é esse saldo aqui que vão ficar em todas as contas, tá? Então, ou seja, qualquer tarefa, atividade de você, você chega no final que vê, tá tudo ok, tá positivo, precisa tratar um, precisa tratar outro. Além disso, não só para cobrir um saldo, se você chegou, já equilibrou aqui, falou assim, é, essa conta corrente tem 915 mil. Tá, não, 915 mil tem muito dinheiro parado aqui. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos... Aí aqui tá, pessoal, a gente está tratando tudo como conta caixa, que a maioria dos clientes trabalha assim, ó, eu tenho umas contas caixas específicas para as minhas aplicações, para as minhas contas correntes. De acordo com o que vocês trabalham, podem escrever aí também para a gente ficar ciente. Mas, com todos os clientes que a gente conversou, trabalham dessa forma. Então, o que eu posso fazer? Posso equilibrar também, eu não quero deixar dinheiro parado. Então, vou fazer o seguinte, 990 mil, né? Eu tinha 915. Pegar a minha conta aqui, essa conta aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou
Pegar esse valor aqui. Opa, eu tirei aquela conta corrente, eu quero mandar para uma aplicação agora, né? Deixa eu escolher outra. Pronto, mandar para essa aqui, ó, para essa aplicação. Quanto? Ah, vou deixar um pouco naquela conta corrente lá. Vou mandar 980 mil. Não, deixa 10 mil lá. Pronto. E aí eu vou mandar tudo para minha aplicação financeira. Ok, então eu posso vir aqui trabalhando com as minhas contas, equilibrando, não deixando dinheiro parado, cobrindo aqui corretamente de forma simples. Quais as contas que não têm o saldo adequado, tá? Eu faço isso e depois disso eu venho aqui nas movimentações, posso fazer mais uma conferência, ó, o que que eu vou fazer aqui? Ah, são essas transferências, tá tudo ok? Ok. E é algo que a gente está desenvolvendo na sprint atual, tá? Tem previsão ó, de liberação aí nas próximas 2 semanas. O que que é? É que depois que eu fizer isso aqui, o que que você vai fazer com isso, na verdade, né? Você vai ter que ir lá no seu banco e fazer, por enquanto, tá? Você vai ter que fazer no seu banco a transferência de uma conta corrente para outra, um resgate de uma aplicação, fazer uma aplicação, você faz essas movimentações e gerar o extrato de caixa correspondente. O extrato de caixa, já como comentei com vocês, nas próximas 2 semanas e 2, 3 semanas, a gente já vai liberar para vocês a geração do extrato de caixa correspondente. Então, ou seja, vou vir aqui, selecionar essas movimentações, vai ter um botãozinho aqui, igual a gente tem do outro, e falar o seguinte: efetivar movimentações. Quando eu efetivar, ele já vai gerar os extratos de caixa correspondentes àquelas movimentações. Então, ou seja, e aí, por enquanto, vocês vão fazer a movimentação no banco, mas aqui dentro do sistema você já fez tudo que tinha que fazer. Então, ou seja, o reflexo já vai gerar os extratos de caixa correspondentes e já vai atualizar o saldo da sua conta a partir do momento que ele gera o extrato de caixa, tá? Então, quando você efetivar, ele já vai, inclusive, refletir aqui. Então, aquele valor, esses valores aqui, não estarão mais em simulação, estarão aqui já no saldo da conta caixa, ok? Então, você já vai conseguir fazer já aqui dentro, tá bom? E aí, logicamente, assim, a gente está fazendo, depois eu vou comentar um pouquinho mais, estudo de integração com APIs. Aonde que a gente quer chegar no futuro, tá? Aqui a gente já facilita e dá mais segurança num processo que hoje é muito solto, e já agiliza muito esse processo e a gente quer automatizar ainda mais no futuro, já fazer essas operações bancárias automaticamente através de APIs, tá? Então, assim, esse aqui é o MVP, a gente vai continuar evoluindo. Aqui a gente já tem um controle muito grande, já vai gerar os extratos nas próximas semanas e no futuro próximo a gente já quer fazer essas as transferências automaticamente através de APIs, tá? Isso aí não tem data, a gente está estudando ainda para automatizar ainda mais o processo de vocês, tá? Bom, eh, lembrando, tá? Essa é a primeira versão, então a gente quer continuar evoluindo, a gente quer escutar vocês. Usem a partir da 12.1.24.06, usem bastante, mandem sugestões para a gente, fala como vocês trabalham. É importante entender como é que é esse processo, tá? Para não se apegar a paradigmas. Ah, eu sempre trabalhei desse jeito, assim e tal. Tente ver como o seu processo está para que ele funcione da melhor forma e que você consiga utilizar a ferramenta da melhor forma para otimizar seu trabalho, tá? Tá, e o que que vem por aí? O que a gente pretende fazer? Eu já adiantei algumas coisas para vocês e já vou falar mais algumas referente a essa jornada, tá? E a gente não pode encarar só como uma ferramenta isolada, por isso que eu falei de conciliação, que a gente começa lá na conciliação e vem até aqui o gestão de caixa, essa simulação das contas, a gente quer continuar evoluindo para automatizar esse processo para vocês. Então, ou seja, eu já comentei com vocês que a gente vai gerar o extrato, vai poder gerar o extrato automaticamente e também poder salvar os filtros, tá?
que hoje ali, até aqui, até essa versão, essa que eu estou usando aqui, toda vez que você entrar lá, você precisa selecionar o filtro novamente. Então a gente já vai salvar os filtros para vocês, igual a gente tem lá no fluxo de caixa, tá? Você já, quando você entrar, já tem o seu filtro salvo para você já, você pode alterar, mas a gente já salva o último filtro para você utilizar, para otimizar ainda mais seu processo. E na conciliação, pensando na automação do processo, a gente em breve, provavelmente aí até a primeira quinzena de novembro, a gente quer liberar o agendamento da importação do arquivo OFX de forma multicoligada. Então, por que que isso aqui é tão importante para todo esse processo? A gente quer que vocês automatizem todo esse processo e acessem uma gestão de caixa já com as informações atualizadas para vocês fazerem as ações necessárias. Então, ou seja, recapitulando aquele processo que eu mostrei para vocês, vocês vão poder agendar a importação do arquivo FX. Aí, se vocês tiverem uma van, vocês podem fazer o download automático do arquivo FX. Se não, você tem que fazer o download do arquivo manualmente. Mas vocês podem agendar essa importação do arquivo FX e fazer isso aí uma vez ao dia, duas vezes, todos os dias, quando vocês acharem mais adequado. E já importar o arquivo OFX, já executar a conciliação, e aí vocês vão verificar só o que tem manualmente, o que estava divergente. Na importação do arquivo OFX já vai trazer o saldo bancário que vocês já vão utilizar lá na gestão de caixa, tá bom? E também a conciliação. Em breve a gente vai levar para vocês aí novidades sobre a nova interface. A gente fez um levantamento bem bacana, conversou com vários clientes para levar uma interface mais simples para que vocês consigam fazer a conciliação mais rápida. O ideal, tá? Igual eu falei para vocês, é que você agende a conciliação que faça automaticamente, que você não precise nem se preocupar com isso. Você vai entrar aqui só na tela aqui do gestão de caixa para ver o seguinte: o saldo bancário já está aqui, já conciliou o que tinha que conciliar, só para ver o que você precisa fazer para equilibrar suas contas. É onde a gente quer chegar. Mas, se precisar fazer alguma coisa manualmente, a gente vai dar essa possibilidade dentro do processo de conciliação. E, além disso, isso aqui é um pouco mais complexo, tá? A gente está estudando, a gente não tem uma data ainda, que a gente quer evoluir para fazer todas as integrações bancárias com APIs. Então, assim, é muito provável que a gente faça assim com os principais bancos, com os bancos mais utilizados, mas não tem data ainda, tá? A gente está avaliando, está estudando, que isso aí é bem complexo e trabalhoso. A gente quer buscar os saldos automaticamente através de API, a gente quer buscar os extratos de conciliação, a gente quer fazer os pagamentos, então, ou seja, e inclusive as transferências também, tá? Aqui no banco entra na API de pagamento. Então, a gente que está estudando para fazer isso aí, para aumentar ainda mais a automação para vocês. Então, assim, eu gosto de reforçar isso, que a gente quer chegar aonde? Ó, buscar as informações do banco para vocês, fazer a conciliação, atualizar saldo, já trazer para vocês naquele portão de gestão de caixa as informações que vocês precisam tomar as decisões e vocês decidem o que querem fazer, depois a gente já manda para o banco. Só que tem um caminho aí, tá? A gente está começando já nessa jornada nova, dessa forma que eu mostrei para vocês, mas a gente quer chegar lá na frente, a gente não sabe quando ainda, integrando tudo através de API, mas não deixa de começar a utilizar antes que tenha API. Porque, né, é legal para vocês irem se estruturando, pegando o processo de vocês, conversando com as áreas, entendendo como é que vocês podem explorar todo o potencial da ferramenta, já começando a utilizar, dando feedback para a gente. A gente quer caminhar junto nisso aí, tá? Vocês precisam trazer para a gente. Daqui a pouco eu vou falar algo bem bacana, uma surpresa para vocês aí. Mas, assim, central colaborativa, usem bastante. Tem muitos itens lá que a gente vai avaliando aos poucos, porque às vezes tem que casar com o planejamento estratégico da gente. A gente não deixa de ler todos, mas às vezes alguns temas demoram um pouco mais para dar uma resposta. Mas esse tema aqui que está mais quente, não deixam de sugerir lá. Se tiverem dúvidas, leiam a documentação, acione o suporte e sugiram aquilo que vocês acham que pode ser diferente, que pode agregar ainda mais valor, tá?